Olá, minha gente, bom dia, bom dia, bom dia. Seguinte, hoje nós iremos corrigir mais algumas atividades sobre hidrostática. Então, hoje eu vou falar sobre a prensa hidráulica e também de uma atividade que ela é muito comum, onde vocês observam aqui, ó, que eu tenho diversos líquidos dentro de um tubo em U. Então, vocês devem se perguntar, né, por que a gente usa tanto tubo em U? Na verdade, não precisa ser só tubo em U. Tá? Existem tantos outros tipos de reservatório na tentativa de entender aí, o comportamento dos líquidos. Mas, bora lá. Então, primeiro, a figura abaixo mostra como três líquidos immiscíveis. Então, ó, immiscível, você tem que lembrar que é algo que não se mistura. Até porque eles têm o quê? Densidades diferentes. Então, aqui, ó, a densidade 1 é 0,4, a densidade 3 é 2,5 e a densidade 2 é o que eu ainda não sei. Então, aqui, ó, 1, 3 e 2. Nós já sabemos que esse valor tem que ser maior. Por quê? Porque não é o líquido que está embaixo. Então, eu já sei que o valor D2 é maior que D1 e D3. Então, aqui, ó, D2 vai ser maior do que D3, que é maior do que D1, beleza? Então, isso aqui é basicão. E detalhe, é o basicão, mas que faz diferença. Então, vão aparecer várias questões em vestibulares, que é só isso. Muitas vezes é só você visualizar o que está rolando. Então, beleza. Dito isso, determine a densidade em D2. Tá? Primeira coisa, vamos voltar no princípio de Pascal. A gente tem que lembrar que a pressão a mesma altura, ela tende a ser igual. Então aqui, ó, qual é o meu ponto de referência? E eu vou fazer o seguinte, ó, vou fazer um ponto bem aqui e um ponto aqui, ó. Porque ó, ambos os pontos estão na mesma altura, tá? Então você pode chamar de P1 e você pode chamar de P2. Então o que a teoria nos diz? Que P1 tem que ser necessariamente igual a P2, beleza? Então no P2 eu tenho quem? Eu tenho o líquido 3. Então, basicamente, vai ser o quê? A pressão em 3. Então, isso levando em consideração daqui para cima. Tranquilo? Aqui nesse P1, eu tenho já dois líquidos. Então, eu tenho aqui a pressão do líquido 2 e a pressão do líquido 1. Tranquilo? Então, beleza. Então, a gente vai escrever isso aqui agora. Então, eu tenho a pressão do líquido 1. Então, eu vou escrever aqui, ó, pressão do líquido 1. Detalhe, ó, aqui eu também tenho um líquido 2. Então, mais pressão do líquido 2, mais aqui, ó, esse tubo está aberto. Então, se esse tubo está aberto, eu vou ter pressão atmosférica. Então, eu também tenho que levar em consideração essa pressão atmosférica. Inclusive, eu vou desenhar escrever isso aqui com outra letrinha, com outra cor. Então, aqui, vamos colocar aqui, ó, pressão atmosférica, beleza? Então, eu vou ter tanto aqui quanto aqui. Até porque dos dois lados o tubo está aberto. Então, pressão 1, pressão 2, mais pressão atmosférica vai ser igual. Aqui do outro lado eu tenho a pressão do líquido 3. Então, é daqui para cima, beleza? E eu vou ter também a tal da pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica de um lado, pressão atmosférica do outro. Então, o que você pode fazer? Passa a faca. Tranquilo? Então, isso já vai facilitar um pouquinho aí a nossa vida. Então, essa pressão 1, eu sei que eu posso calcular a pressão na coluna de líquido dessa maneira, dGH. A pressão 2, que é essa partezinha aqui, ó, mesmo esquema. Então, eu tenho aqui, ó, densidade, gravidade e altura. Isso aqui vai ser igual. Do outro lado, eu tenho 3. Então, densidade, gravidade e altura. Então, lembrando,
Aqui, ó, densidade 3. Aqui, densidade 2. Aqui, densidade 1. Não posso cortar nenhum deles. Da mesma forma, a altura. Então, são alturas diferentes. Não é à toa que vem descrito aqui no seu tubo, tá certo? Então, o que é igual? Até então não é a gravidade? Então eu posso fazer o seguinte. Passo a faca na gravidade em todos eles. Então, tá vendo que eu estou facilitando a minha vida? Então ficou o quê? Ó? Densidade, altura, densidade, altura, densidade, altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letrinhas. Vamos ver se eu tenho todas elas? As 3 alturas estão aqui. As densidades, ó, tenho a 1, tenho a 3. Então, quem que está me restando? A 2. Dá para calcular? Dá. Ela não é a única variável? Então, agora, mole. Então, a sua preocupação. Grama por centímetro cúbico. Beleza. Grama por centímetro cúbico. Centímetro, centímetro, centímetro. Estando nas mesmas unidades, não há problema algum. Agora, se não tiver, tu vai ter que fazer aí a conversão, beleza? Então, você tem que ficar ligado. Então, bora lá. A densidade 1 é igual a 0,4. Então, aqui vai ficar 0,4 vezes. Nossa, hoje este aplicativo 0,4 vezes altura 1, 7, mais densidade 2 é o que eu quero saber, é o que eu ainda não descobri, vezes altura 2, 2 centímetros, mais densidade 3, 2,5, vezes a altura 3, que é igual a 5. Bom, até que tá fácil. Vou colocar um pouquinho mais para baixo. Então, 0,4 vezes 7. 4 vezes 7 é 28. Então, vai dar 2,8. Mais 2d2 mais 2,5 vezes 5 vai dar 12,5. Então, bora lá. Então, aqui eu tenho 12,5. Tranquilo? E, na verdade, estou esperando... Ah, aqui é igual, ó. Já ia fazendo besteira. Então, ó, tá vendo que isso aqui é uma igualdade? Senão não faz sentido, meu nome é gente. Beleza. Dito isso, letrinha, número. Número para um lado, letra para o outro. Então aqui ó, vai ficar assim, ó. 2d2 vai ser igual a 12,5 dividido por 2. 12,5 menos 2,8. Cuidado com a matemática alienígena, já ia fazendo aqui algo muito estranho. E detalhe, ó, 2,8 está mais, passa para o outro lado, menos. Aqui o 2 está multiplicando, então eu posso fazer o seguinte, passar para cá dividindo. Claro que eu tenho que tirá-lo daqui, senão vai dar ruim. Então aqui ó, a densidade 2 vai ser igual a essa razão, tá certo? Mole. Então isso aqui vai dar 4,85 gramas por centímetro cúbico, beleza? Essa é 508, bora lá. Eu tenho aqui a água de densidade 1 grama por centímetro cúbico, o mercúrio com densidade 13 e
de modo que a altura da coluna de mercúrio, medida a partir da superfície de separação, é de 2 centímetros. Então, esses 2 centímetros é do mercúrio. Determine a altura da coluna de água. Bom, vai ser muito semelhante ao que nós fizemos na questão passada. Mole, mole. Então, pressão de um lado é igual à pressão de outro. Então, a gente pode até começar por aí, tá? Então, ó, pressão 1 tem que ser igual à pressão 2. Então, a pressão 1 eu vou colocar como sendo do mercúrio e a pressão 2 como sendo a da água. Então, pressão 1, dGH, vai ser igual. Do outro lado, dGH. Aqui, no caso, eu teria que acrescentar a pressão atmosférica em cada um dos lados. Porque os dois tubos, aparentemente, eles estariam abertos, tá certo? Então, se os dois tubos estão abertos, você acrescentaria aqui, ó, mais pressão ATM. Só que eu vou cortar. Então, não faz sentido eu acrescentar isso aqui, beleza? Da mesma forma, como eu posso passar a faca em quem? Na aceleração da gravidade. Então, você vai ter densidade e altura. Então, aqui a densidade do mercúrio, altura do mercúrio, densidade da água, altura da água. Então, beleza. Então, aqui, ó, densidade do mercúrio. Então, ó, 13,6 vezes a altura 2. Isso aqui vai ser igual. Densidade da água, que é igual a 1, vezes a altura da água, que é o que eu não sei, beleza? Multiplico isso aqui, mole, mole. Então, eu tenho que a altura da água vai ser igual a 27,2. Importante, gramas por centímetro cúbico, gramas por centímetro cúbico. Aqui, centímetros. Logo, centímetros vai ser a unidade de medida padrão, neste caso, beleza? Então, você tem que ficar ligado com relação às unidades de medida, tá certo? Então, vamos mudar aqui um pouquinho de perspectiva. Vamos falar sobre a tal da prensa hidráulica. Prensa hidráulica ou elevador hidráulico dá no mesmo. O intuito basicamente é, você vai fazer o mesmo tubo em U. Só que esse tubo agora ele não é simétrico. Então, de um lado, ele vai ter uma área menor, do outro, ele vai ter uma área maior. E aqui você terá o quê? Dois, você pode chamar de êmbolo, você pode chamar de pistão, e aí fica a seu critério. Então, ó, você vai ter aqui, ó, bem feio, mas é isso. Você vai ter aqui um pistão, tipo é uma região, uma área onde você vai movimentar algo, beleza? Você tem aqui o pistão de um lado, e você tem o pistão de outro. Muito semelhante ao freio hidráulico que tem nos automóveis, tá certo? Até porque não é um freio hidráulico, ou mesmo a direção hidráulica. Então, são correlatos. Então, beleza. Então, eu tenho aqui um pistão. Esse pistão, você vai sempre tomar como se ele tivesse como se ele fosse um círculo, beleza? Então, tu já sabe aí a área. A área dessa circunferência vai ser o quê? πr², tá certo? Então, beleza. Então, lembra que é um círculo meio mal desenhado, mas é um círculo, beleza? Então, dito isso, bora lá. O êmbolo menor tem raio de 10 centímetros. Então, aqui, ó, 10 centímetros. O êmbolo maior, 50. Então, um é 5 vezes maior que o outro. Se aplicarmos no êmbolo menor uma força de 20, deslocando 15 centímetros, qual será a intensidade da força no êmbolo maior e no seu deslocamento? Então, o que foi dito aqui? Eu vou exercer uma força no menor, tá certo? Então, só para que você entenda, isso aqui é uma máquina que fará com que a minha força seja ampliada. Então, eu estou exercendo uma força de 20
mas provavelmente aqui será realizada uma força maior, até porque esse pistão aqui é maior, tudo bem? Então tenta lembrar daquelas ferramentas, daquelas máquinas em que você observa no mecânico. Quando você coloca aqui um carro aqui em cima, então bora desenhar um carro aqui fantástico, e eu tenho que erguer esse carro. Claro que com as mãos vai ser meio complicado o mecânico erguer o carro, mas com o auxílio desse dispositivo, dessa prensa hidráulica, ele vai exercer uma força menor para elevar algo que tem lá quase o quê? 1 tonelada, dependendo do carro. Então o carro tem 800, 900 quilogramas, beleza? Claro que vai variando de acordo com a marca, de acordo com o modelo, se é sedã, se não é, e assim sucessivamente. Então, beleza. Então, tubo em U, eu sei que a pressão de um lado vai ser igual à pressão do outro. Então, você pode escrever assim, ó, pressão 1 vai ser igual à pressão 2. Pressão 1, força sobre área, que vai ser igual a pressão 2, força sobre área, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Tem os valores de pressão e força, vou chamar aqui de 2, área 2, aqui força 1 e aqui área 1, tranquilo? Então vamos ver quem vai ser 1 e quem vai ser 2. Vou chamar aqui o menorzinho de 1, beleza? Então aqui vai ser o 1 e aqui o maior eu vou chamar de 2. Então o que eu quero saber nesse caso? Força no êmbolo maior e seus deslocamentos. Beleza, então empurrei aqui, vai deslocar uma coluna de líquido. Aqui vai subir uma coluna de líquido. Obviamente o que vai descer aqui, ó, dessa coluna de líquido, dessa distância, não vai ser igual a essa, porque aqui a área é maior. Mas vamos começar pelo basicão. Pressão de um lado é igual à pressão do outro. Mesmo esquema, deveria acrescentar aqui a pressão em ATM, por conta dos tubos estarem abertos. Mas não vai fazer muito sentido aqui nesse caso. Então, ó, tem uma força, não tem uma outra. Tenho o raio de um, mas não tenho o do outro. Então eu tenho que achar aqui, ó, a força F2. Tá certo? Que é a força aqui, ó. Tarará. Se aplicarmos no êmbolo menor uma força de 20, então aqui é 20, e aqui é o que eu não sei. Então eu tenho que achar a força F2. Sugestão: manipule primeiro a equação para depois substituir esses valores. Beleza? Então vamos manipular aqui essa equação. Como é que eu posso reescrever isso aqui? Quero achar F2. Se eu quero achar F2, o A2 que está dividindo, eu vou passar para o outro lado o quê? Multiplicando, tá certo? Então, eu vou passar esse A2 multiplicando para o outro lado. Então, vai ficar assim, ó. F1 dividido por A1 vezes a área 2 vai ser igual à força 2, beleza? Ó, mole. Só passei aqui para o outro lado. Por que eu estou fazendo isso? Lembra que a área é πr²? Então eu já posso passar a faca aqui, tanto no π, beleza? No r não, porque os raios são diferentes, tá certo? Então, vamos para cá. Então, deixa eu só reescrever isso aqui bonitinho. F2 será igual a 2 vezes F1 sobre A1. Então, eu vou substituir aqui os valores. F2 será igual a área π, área 2. Então, vamos procurar aqui, ó. A área 2 é essa. Aqui o raio é de 50 centímetros. Então, vezes... Lembrando, os dois estão em centímetros? Os dois estão em centímetros. Então, para mim, está tranquilo. Então, ó, vou continuar, vou manter tudo em centímetros. Só que nós temos... Não, vamos fazer assim. Porque depois eu posso cortar. Então, aqui vai ficar 50. Melhor. Vamos fazer aqui o seguinte.
Então, aqui vai ficar o quê? Ó? 50, área 50 centímetros ao quadrado, beleza? Aqui eu vou colocar a unidade de medida só para eu te mostrar algo. A força 1, 20 newtons. E aqui, ó, dividido, área 2 vai ser o mesmo π, 10 centímetros. Então, aqui, ó, 10 centímetros e todo mundo ao quadrado. Beleza, dito isso, o que eu quero que você observe? Então, eu tenho aqui, ó, força 2 vai ser igual. Posso cortar o π. 50 eu vou elevar ao quadrado. Então, ó, 50 ao quadrado vai dar muitos zeros. Vai ficar aqui, ó, 2.500 centímetros quadrados, beleza? Então, você tem que elevar tanto o 50 quanto o centímetro ao quadrado, vezes os 20 newtons, dividido por, bom, 10 ao quadrado é mole. Então, 100 centímetros quadrados. Lembrando que você eleva tanto o número quanto a unidade de medida. Então, ó, tá vendo que as unidades ficaram iguais? Então, não vou precisar me preocupar com isso. Posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros, mole, mole. Então, a minha força 2, ela vai ser igual do 25 vezes 20. Então, aqui, ó, 2 vezes 25 vai dar 50. Com mais um zero, 500 newtons. Olha que alegria! Então, nós temos aqui 500 newtons, é o resultado da minha força 2. Vamos dar uma olhada, a força inicial 20. Então, consegue observar que é uma diferença muito grande? E isso é excelente, sem sombra de dúvidas. Tá certo? Detalhe, minha gente, essa questão ela ainda não acabou. Por que ela não acabou? Porque eu estou te dizendo que, ao exercer essa força, essa quantidade aqui, ó, esse volume de água, ele foi apertado, ele foi pressionado. E ao apertar aqui, esse volume aqui, ó, no caso, essa prensa ela vai subir. Obviamente, não tem como sumir a quantidade de líquido que estava aqui, ela tem que ir para algum lugar. Então, se eu apertei aqui, o volume dessa quantidade de água vai vir para cá. Ele só vai estar o quê? Mais espalhado, por conta da área ser maior. Tranquilo? Então, o volume desse lado, então dá uma olhada. O volume de um lado tem que ser igual ao volume do outro. Tranquilo? Volume são 3 dimensões, então nós já sabemos disso. Se são 3 dimensões, ó, dá uma olhada aqui. Então, eu posso abrir isso aqui assim, ó. A altura do lado 1 vezes a área do lado 1 tem que ser igual área, altura do lado 2 vezes área do lado 2. Beleza? Então, necessariamente tem que ser igual. Tá? Não tem como esse líquido se desfazer. Então, beleza. Ó. Altura 1, área 1. Altura 2, área 2. Vou fazer a mesma coisa. Vou pegar aqui a área 2, que está multiplicando. Vou passar para o outro lado dividindo. Por quê? Porque eu quero achar essa altura 2, tá certo? Então, dito isso, bora lá. Então, aqui, ó, altura 1 vezes área 1 dividido por área 2 vai ser igual a altura 2. Então, vejamos. A altura 1, eu sei qual é o valor. Quanto que é a minha altura 1? Os 15 centímetros. Então, 15 centímetros vezes área 1, π, vezes r quadrado. Então, a área 1, cadê a área 1? 50 centímetros? Não. Área 1, 10. Então, vai ser os 10 centímetros ao quadrado. 10 ao quadrado.
dividido pela área 2. A área 2 vai ser aqui os 50 centímetros ao quadrado e o π. Lembrando que a área aí do êmbolo ou do pistão é πr². Então, o π eu posso cortar. Então, agora ficou fácil. Ó. 15 vezes 10 ao quadrado dividido por 50 ao quadrado. Aqui está em centímetros quadrados e aqui está em centímetros quadrados. Vou cortar. Então, não fará diferença. Por isso que eu não acrescentei a unidade de medida nesse caso. Beleza? Então, agora é só você fazer a parte numérica de boa na lagoa. Então, você vai colocar aí os 10 ao quadrado, que é 100, multiplicar por 15. Nós temos aqui 1.500. E eu vou dividir por 50 ao quadrado, que é 2.500. Posso cortar os dois zeros. Então, eu vou ter 15 dividido por 25. Então, a minha altura vai ser igual a 0,6 centímetros. Beleza? 0,6 centímetros. Minha gente, o que vocês acham? Será que faz sentido? A professora foi muito pequena. Concordo contigo. Mas observe. A área aqui não é muito maior. Então, a quantidade de volume que vai subir aqui realmente também tem que ser o quê? Menor. Senão não vai fazer muito sentido. Então, uma das coisas mais importantes ao você terminar uma questão de física é isso. Você tem que ter noção se o seu resultado está de acordo com o que a gente observa na natureza, de acordo com o que a gente observa no fenômeno, tá certo? Bom, para concluirmos, vamos fazer aqui pelo menos uma questão de empuxo. Então, aqui, ó, eu tenho um balão de hidrogênio, então tá aqui, ó, de peso igual a 600 newtons, está em equilíbrio estático vertical. Esse nomezinho bonitinho aqui é importante, tá? Então, equilíbrio vertical. Seu volume é igual a 80 metros cúbicos, tem a gravidade e a densidade do ar. Então, uma coisa que é importante. Empuxo, ele não acontece somente na água. Então, o empuxo a gente também pode observá-lo no ar. Porque o ar vai exercer uma força em relação a esse balão. Na dúvida, desenha. Então, ó, imagina que eu tenho aqui um balãozinho, beleza? E aqui esse balãozinho, em algum momento, ele saiu voando. Contudo, entretanto, todavia, nós tínhamos aqui uma corda. Se nós temos uma corda, provavelmente ter alguém segurando. Então, você vai ter uma força. Essa força eu vou chamar de tração. Por que eu vou chamar de tração? É um padrão. Sempre que você observar uma força em um determinado fio, em determinada corda, você vai chamar de tração. Poderia chamá-la de outra coisa sem problema algum, contanto que você entenda, que você consiga identificar, visualizar que aqui eu preciso de uma força para manter isso aqui em equilíbrio. Por quê? O balãozinho ele não vai subir? Você conhece esse balão, você sabe que ele vai subir. E ele vai subir por quê? Porque eu vou ter uma força relacionada ao ar. O ar vai empurrar esse balão para cima. Tudo bem? Então, essa resistência do ar é o que nós chamamos aqui de empuxo. Tranquilo? E detalhe, ó, falamos da tração, né, que é a força aqui nesse cordão, nesse fio. Falamos aqui da força do ar, que é o empuxo. E nós ainda precisamos acrescentar aqui para baixo uma tal de força-peso. Por que força-peso? Peso é aquela força que está relacionada a quem? A aceleração da gravidade. A força com que a gravidade exerce em um determinado corpo. Tranquilo? Lembrando que todas essas forças são grandezas o quê? Vetoriais. Então, a gente sempre tem que colocar uma setinha aqui em cima dessas forças. Tranquilo? Então, quando eu falo vetorial, intensidade, direção e sentido. Beleza. Então, bora lá. Letra A. Eu quero calcular a intensidade do empuxo exercido pelo ar sobre o balão. Então, opa, bora lá lembrar.
Eu estou te mostrando aqui esse desenho só para que fique mais fácil que você entenda o que é um empuxo, tá bom? Então observa aqui, ó. Eu tenho aqui uma balança e nessa balança eu tenho dois pratos. De um lado eu tenho um pezinho e do outro eu tenho uma bolinha. Essa bolinha pode ser metálica, pode ser do que for. O que é importante aqui? Que você entenda que essa balança ela está em equilíbrio, beleza? Se ela está em equilíbrio, então, reza a lenda, a massa que tem aqui vai ser igual a essa. Então, as forças são iguais. Tranquilo? Então, essa força aqui do contrapeso, esse desenho ele colocou como sendo T. E a força aqui, força P. Beleza. Até por conta, né, ó, tração e peso. Então, observe. Então, aqui a gente está em equilíbrio. Tranquilo? Beleza. Então, dito isso, vou pegar aqui essa mesma bolinha e literalmente eu só acrescentei, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Então eu só coloquei aqui ó, uma bacia com água. E ao colocar uma bacia com água, o que nós conseguimos observar em relação à balança? A balança subiu. Então, opa, temos um problema. Temos um problema muito grande. Por que nós temos um problema? Você concorda comigo que agora essa tração ela não vai ser igual ao peso? Pois é, minha gente. Não faz sentido, não é isso? Então, ou seja, essa água ela está realizando alguma força aqui nessa bolinha, nesse pinguelinho. Tranquilo? Então, se está tendo uma força para cima, então acaba que essa tração ela tende a ser o quê? Maior. Beleza? Então, opa, isso aqui no caso, essa nova tração, o que a gente chama de telinha, é o que nós chamamos de peso aparente. Beleza? Então, peso aparente seria o quê? O peso normal, né? É esse P menos o empuxo. Essa nova força que surgiu aqui quando eu coloquei a água. Tá certo? Então, meu peso aparente, por que eu estou identificando e evidenciando esse peso aparente? Porque em algumas questões aparecerá com esse termo, peso aparente, beleza? Então, se ele é aparente, ele não é real. Você tem que lembrar disso. Então, eu tenho ali o peso aparente, eu tenho o acréscimo de quem? Do empuxo. Beleza? Então, fica esperto aí, fica ligado. Bom, então, ao mergulhar esse dispositivo, esse objeto na água, concorda comigo que o volume de água, esse nível da água, ele vai aumentar? Vai aumentar quanto? Bom, aí vai depender do volume do objeto. Quando você coloca uma mão num balde, você não faz dependendo da mão também, né? Porque vai que alguém tem uma mão maior que a sua. Obviamente o nível de água tende a ser maior, beleza? Então esse empuxo ele vai estar relacionado a quem? Então, ao volume de água que subiu. Tranquilo? Então eu posso dizer, então eu vou até escrever aqui, ó, que o empuxo ele vai ser igual ao peso não do objeto, mas desse fluido que foi o quê? Deslocado. Tudo bem? Então tu tem que lembrar disso. Então, o empuxo vai ser igual peso. Como eu calculo peso? Não é massa. Vezes a aceleração da gravidade? Detalhe. Você tem que lembrar. Massa do fluido. Não é à toa que eu estou escrevendo de azul. Você lembrar que eu estou falando de quem? Do fluido. Beleza? Então, o meu empuxo vai ser igual a massa vezes gravidade. Dificilmente essa questão vai te dar massa. Beleza? Já vou te adiantando. Então, se não te der massa, você vai usar o quê? A relação com a densidade. Densidade da massa é um volume. Logo, massa vai ser igual a densidade vezes volume. Então, é isso aqui que a gente vai colocar aqui nessa equação. Então, meu empuxo vai ser igual. Vou substituir a massa. Então, tá aqui, ó. Opa.
Então, era com essa cor. Densidade nem com essa, vezes volume. Tranquilo? Então, vezes o que já tinha aqui, que é o tal do G. Então, como que você vai calcular o empuxo? O empuxo vai ser igual densidade vezes volume vezes aceleração da gravidade. Volume do fluido, densidade do fluido. Por quê? Não era a massa do fluido? Tudo bem? Dúvidas, traumas, dramas? Então, basicamente, agora a gente só o quê? Substituir. Então, ó, 4 letrinhas, eu vou te dar 3, você vai achar a outra. Não tem muito o que fazer, não. Então, bora lá. Empuxo vai ser igual a densidade. Vamos procurar aqui. 1,25 kg por metro cúbico. Eu estou vendo que a gente vai ter que colocar a unidade de medida, viu? 1,25 kg por metro cúbico, vezes volume do fluido. Seu volume é igual a 80 metros cúbicos. 80 metros cúbicos. Que alegria! E a gravidade? Opa! 10 metros por segundo ao quadrado. Então, ó, mole. Então, metro cúbico eu corto com metro cúbico e é só isso. O restante vai continuar aqui. Então, o empuxo vai ser igual a 1,25 vezes 80 e vezes 10. Não é isso? Então, bora lá. Então, 1,25 vezes 80 vezes 10. Então, a gente vai ter 1.000. Então, aqui vai ser 1.000. E vou repetir isso aqui, ó. Unidade de medida. Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Eita, professor, mas essa unidade é diferente, né? Então, e aí? Será que está certo? Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Então, vamos relembrar outra coisa. Né? Hoje é o dia de... Lembra aí. Segundo a lei de Newton, tu sabe que força é igual a massa vezes aceleração, certo? Então, bora lá. Então, de acordo com a segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração. Massa não é quilograma? Aceleração não é metro por segundo ao quadrado? Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que Newton. Então, meu empuxo vai ser igual a 1.000 newtons. Ou, tu ainda pode escrever assim, ó, 1 kilonewton, que também vai estar certo. Tudo bem? Então, minha gente, só que ainda falta a letra B, ó. A intensidade da tração no fio que sustenta esse balão. Então, beleza. Como que a gente vai fazer isso? Então, ó, dá uma olhada aqui no nosso desenho inicial. Nós sabemos que tem aqui o balãozinho e tem ali as forças representadas, beleza? Então, ó, dito isso, já achei o empuxo, que o empuxo é igual a 1.000. O peso não é igual a 600? Mole, não precisa nem fazer cálculo. Ó. Isso aqui, 600. Isso aqui é 1.000. Se o empuxo é 1.000 e o peso é 600, minha tração aqui vai ser quanto? 400. Porque não precisa... Nós precisamos deixar esse balãozinho aqui o quê? Em equilíbrio estático. Então, essas forças têm que ser iguais a essa. 600 mais 400 vai dar os 1.000. Então, morreu. Então, basicamente é isso nessa questão. Tranquilo? Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.